Boa tarde aos meus colegas vereadores, vereadoras, a toda a população que nos acompanha. E quero iniciar essa fala, segunda metade deste meu único mandato de vereadora, desejando bons trabalhos a todas as pessoas desta casa, aos servidores, aos assessores e assessoras, em especial à mesa diretora, presidente Boanerges, mesa da qual agora eu faço parte. Inicio, então, falando um breve posicionamento sobre a situação do nosso país, a renovação política e o choque que ela tem tido com a velha forma de se fazer política. Conversava com o vereador Douglas sobre o que aconteceu no Congresso Nacional, no plenário do Senado Federal, nesse fim de semana. Cenas que trazem à prova para a gente alguns debates, defesa de voto por cédula, mesmo com 81 senadores, 82, né, ficamos confusos. Então, uma série de problemas e debates que a sociedade trava, e com exemplos práticos a gente pode ver que não funcionam, né? Que a gente precisa mesmo dialogar, colocar aí o que a gente chama de amizade cívica acima das diferenças de posicionamentos e sim se apegar naquilo que nos une, que é querer ir para frente, desenvolver esse país, desenvolver essa cidade, separar os momentos de divergência, mas se apropriar e se aproximar naquilo que a gente quer, que é fazer o melhor e uma qualidade de vida para os brasileiros, brasileiras, para os taubatianos também. Com relação ao início da gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro, eu nem me posiciono dando espaço para que essa nova administração do país tenha tempo de mostrar a sua cara, o seu perfil. No entanto, faço questão de registrar hoje aqui o meu posicionamento com relação a um único ponto que, para mim, nos meus valores, naquilo que eu defendo, é gravíssimo e que tem a ver com o retrocesso do decreto da Lei de Acesso à Informação. Para toda e qualquer outra política que se tenha intenção de implementar, eu esperarei pacientemente para que a gente possa aguardar os resultados da gestão, dos debates que o presidente quer travar. No entanto, quando se trata de acesso à informação, não tenho que esperar. E, no meu ponto de vista, é inquestionável que não tem nada que tenha que ser escondido na administração pública. Transparência é tudo, e retroceder com relação ao acesso à informação no governo federal, isso eu deixo aqui o meu registro de pesar. Também, agora passando para a discussão da nossa cidade, do que a gente viveu nesse período de recesso, de férias, de transição de um ano para o outro, eu gostaria de citar, assim como do governo federal, o questionamento com relação a prioridades no município. A gente vê uma série de problemas na nossa cidade recorrentes, porque problemas sempre existirão. O que não pode é que os problemas sejam sempre os mesmos. Eu vi aqui meus colegas vereadores atuantes e trazendo pontos da saúde que não melhora, que insiste em ter uma lista de 8.000 pessoas aguardando médico oftalmo, por exemplo, e sofrendo nas esperas de médico especialista, sofrendo, fazendo um exame que quando retorna no médico, o exame já não tem mais validade, porque se passou um prazo longo demais. Isso é ineficiência no gasto público. Também passa ano e entra ano e a gente não vê a questão dos professores ser resolvida de uma vez por todas. O vereador Gessé já apontou a indicação que fez, excelente indicação com relação à solução dada no governo do estado, no período de 40 dias da contratação de um professor para o outro. Com relação a todos os outros profissionais, tudo bem que não se contrate imediatamente para não configurar, né, o vínculo empregatício. Mas, em específico, com relação à educação, a gente precisa procurar uma alternativa, porque traz prejuízo pedagógico para os alunos que estão em processo de aprendizagem. Enfim, problemas que acabam sendo sempre os mesmos na cidade de Taubaté. E tem um outro mais recentemente que vem se agravando e tem a ver com o emprego. A gente tem aqui manchetes dos últimos dias. Taubaté fica entre as 200 piores cidades do Brasil no ano de 2018. Fica fora do top 100 do ranking paulista de emprego. Taubaté é lanterna da região do Vale do Paraíba em ranking de empregos.
E também por isso, eu e o vereador Digão fizemos uma convocação. Quero aproveitar e divulgar para todos os meus pares, para que possam estar presentes. No dia 22 de fevereiro, às 8 horas da manhã nessa casa, receberemos o secretário Geraldo de Desenvolvimento Econômico do município, para que a gente possa tratar dessa questão que vem se agravando. O vereador Dentinho muito bem colocou, milita e luta pelo turismo na nossa cidade. A gente precisa diversificar a matriz de geração de emprego, de renda no nosso município, e a gente tem muito potencial e, infelizmente, não sendo aproveitado. E pior que isso, a gente não está cuidando do básico, porque os problemas continuam sendo sempre os mesmos. Já encaminhando para o final, eu ia citar algumas indicações e projetos de lei protocolados nesse dia. Não vai dar tempo, retorne no momento oportuno. E finalizo lembrando que hoje seria o aniversário de 114 anos de Jorge Guizar, que dá nome a este plenário, pai do André Guizar, inclusive. Então, registro isso na história da nossa vivência de hoje. Muito obrigada mais uma vez. Presidente Boanerges, obrigada. Bom, a gente está aqui com um requerimento e uma tentativa, um esforço dos vereadores e vereadoras dessa casa de melhorar a qualidade de serviços na cidade de Taubaté. A gente tem um requerimento em destaque aqui, solicitando Wi-Fi nos ônibus, do vereador Dentinho, né? Então, vejam o nosso esforço em sugerir melhorias, propostas, enfim, para a cidade, para a administração municipal. No entanto, como é que a gente pode esperar esse tipo de melhoria, sendo que a administração municipal e a gestão desse contrato é tão prejudicada e faz sentir na pele a população de Taubaté, que chega a ter descontos nos salários por chegar atrasado no seu trabalho, no seu emprego, porque a empresa sequer consegue cumprir com itinerários, cumprir com os horários. Dentro da cidade de Taubaté, hoje a população está levando cerca de 2 horas saindo da sua casa para chegar no seu destino. A gente falar disso num município grande, de extensão territorial, de complexidade como São Paulo, é uma coisa. Levar 2 horas para se locomover em São Paulo. Agora, levar 2 horas para se locomover dentro da cidade de Taubaté é um absurdo, é um caos. E a administração municipal é totalmente responsável por isso. E quando tem a oportunidade de defender o povo, escolhe defender a empresa ABC. Com relação ao cumprimento, né, desse requerimento de um pedido e uma indicação para ter Wi-Fi nos ônibus, o que é que a gente pode dizer quando o retorno do Ministério Público sobre esse tema vem da seguinte forma, com base no que a Prefeitura usou de argumentos para defender a empresa de ônibus? Há justo motivo para a concessão das tutelas de urgência, uma vez que a licitação relativa à concorrência 5 de 2008 está recheada de ilegalidades, de modo que o eventual afastamento de uma delas não afetará as demais. Em nenhum momento, a Prefeitura Municipal de Taubaté aponta um único prejuízo ao interesse público que possa decorrer da concessão das tutelas de urgência. Era essa a principal defesa que cabia ao Poder Executivo de Taubaté fazer, e ele não fez. A Prefeitura Municipal de Taubaté se apega a uma inexistente restrição à competitividade e em prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa, como se a empresa referida fosse a única capaz de prestar os serviços de transporte de passageiros. Outras empresas não se esforçam a disputar seriamente tal serviço em Taubaté. E aí sim, em prejuízo da seleção da proposta mais vantajosa. Simplesmente porque, desde o ano de 1969, o Sobrenatural de Almeida, e foi assim que o Dr. José Carlos de Oliveira Sampaio chamou, Sobrenatural de Almeida, para não dizer outra coisa, personagem fantasmático criado por Nelson Rodrigues para representar tudo de ruim que pode acontecer a uma pessoa, possa essa infelizmente representada no presente caso pelo município de Taubaté, coincidentemente faz com que todas as licitações para a prestação do serviço de transportes urbanos de passageiros de Taubaté tenham sido vencidas até hoje pela requerida ABC Transportes Coletivos do Vale do Paraíba, LTDA. Então, limitada, né?
Ao invés de exercer a defesa da população de Taubaté e poder requerer esse tipo de serviço como ar-condicionado, Wi-Fi no ônibus, a qualidade de vida que a população de Taubaté merece, a Prefeitura escolheu defender a empresa quando o próprio promotor Sampaio diz aqui, a Prefeitura defendeu o indefensável, chamou de sobrenatural de Almeida o que aconteceu com a cidade de Taubaté, quando de forma, com grande coincidentemente, todas as licitações da cidade tenham sido vencidas por essa única empresa. Então a Prefeitura defendeu exclusivamente a empresa na licitação, ao invés de defender o povo de Taubaté. É uma pena que isso esteja acontecendo, no entanto, a pressão, assim como o requerimento do meu colega, que eu venho debater nesse momento, e todos os outros que se esforçam muito para que possa acontecer, a comissão de estudos presidida pelo vereador Digão, também a CPI, possam somar coro para que a Prefeitura de Taubaté defenda o povo taubatiano. Obrigado, presidente, eram essas as minhas considerações. Obrigada, boa noite. Presidente, a gente tinha falado, mas acho que o volume do microfone ali de baixo está baixo, que o pastor Nunes tinha falado antes de mim, inclusive, justificativa de voto. Acho que não dá para Vossa Excelência ouvir daí de cima. Bom, eu gostaria de citar algo importante com relação a esse projeto. Primeiro, valorizar o trabalho legislativo e a evolução do trabalho legislativo dessa casa, da Câmara Municipal de Taubaté, num esforço coletivo e individual de cada um dos vereadores, no sentido de protocolar projetos constitucionais, de se evitar criação de obrigações ao Poder Legislativo. A vereadora Goretti mais cedo falava de um projeto de Libras super positivo, interessante, com um mérito importantíssimo para a nossa cidade que ela apresentou, e eu me lembro muito bem desse projeto, nunca vou me esquecer dele. Foi um dos primeiros projetos que eu votei e eu tive a tristeza de votar contra o projeto, mas eu me recordo muito bem de subir a essa tribuna para justificar, por conta da inconstitucionalidade. E agora ela traz uma notícia muito positiva de que a administração pública acatou através de instrumentos como a indicação e a pressão que essa casa exerce, especialmente a vereadora Goretti, no quesito acessibilidade, para que o prefeito municipal adotasse essas práticas. E esse projeto da vereadora Vivi é um exemplo de que, na ausência de invasão de competência, não mais produzindo e criando projetos que são inconstitucionais, a gente acaba informando com mais qualidade a população para ela entender a separação dos poderes, o que cabe ao Poder Legislativo, o que cabe ao Poder Executivo, que não cabe aos vereadores conseguir resolver algumas questões dessa cidade, que a gente sobe a essa tribuna, faz pressão ao prefeito, indica para ele, mas está nas mãos dele a caneta para assinar e resolver, incluir Libras nas escolas, por exemplo. E nesse sentido, a vereadora Vivi faz um projeto, então, colocando uma obrigação ao setor privado. Surge uma nova questão para a gente debater nessa casa. Aí, por que não faremos mais projetos inconstitucionais criando obrigações ao poder público? Daqui a pouco a gente vai se ver numa situação de criar obrigação demais para o setor privado. Isso contraria a lógica do liberalismo econômico, por exemplo, que muita gente defende, né? Pessoal que defende o liberalismo econômico do ponto de vista, que fala da direita e tal, defende o liberalismo econômico e a gente contraria, criando muitas regras e critérios para a atuação do setor privado. No entanto, e justamente por esse motivo, e ela citou aqui, eu agradeço muito, a gente tenta tratar com equilíbrio essas obrigações que a gente cria. Por quê? Se tem uma coisa que esse país precisa, e na nossa cidade igualmente, é trazer uma equidade tributária, tratar diferentemente os diferentes. Quando a gente falou no país com relação à reforma da Previdência, por exemplo, qual que é o grande problema? A gente quer tirar logo do trabalhador que mais sofre e os altos salários do judiciário e dos militares, por exemplo, tinha ficado de fora. Tá aí um ponto positivo do presidente Bolsonaro que eu reconheço, incluir os militares aí no debate da reforma da Previdência. Então aqui nesse projeto a gente buscou fazer a mesma coisa com essa emenda, que eu agradeço o voto dos colegas vereadores, agradeço o vereador Guará, que retirou a emenda da Comissão de Justiça e Redação, porque aí a gente já corrigiu a redação e acrescentou esse equilíbrio. Não cobrar uma multa alta
de pequenos. Uma coisa é a gente cobrar do shopping que ele coloque protetor na privada, com todo o orçamento e movimentação financeira que o shopping tem. Outra coisa é cobrar de uma pequena lanchonete essa colocação do protetor na privada, né? Então, temos que cobrar igualmente deles, mas na hora de aplicar a multa e a questão financeira, a gente tem que tratar desigualmente pelo tamanho. É muito mais fácil para um shopping, para quem faz uma grande movimentação financeira, colocar em prática essa obrigação que a gente cria, então, para o setor privado. E vamos equilibrar essa criação de obrigações também, é importante, né? Para finalizar, colocar aqui só também um debate que a gente vai ter que travar, fica para um outro momento, que é essa questão, já conversamos com o pessoal das comissões, sempre dedicados aqui, de que não pode votar duas emendas para o mesmo artigo. Às vezes as emendas tratam de coisas diferentes, elas precisam ser votadas. Então é uma questão regimental que a gente precisa corrigir também. Muito obrigada, presidente, eram essas as minhas considerações.